Olá, este é o Lance Total e você vai ver no desembarque no Rio, Fred rechaça má fase no Fluminense. O técnico Oswaldo de Oliveira dá pistas de como o Botafogo vai encarar o Vasco. E mais, Neymar desabafa e Santos vai à justiça contra Bolívar. Ficou para o jogo de volta. Em uma partida de dois tempos totalmente distintos, o duelo entre Internacional e Fluminense no Beira-Rio terminou no 0 a 0. Melhor para o tricolor, que leva a vantagem de decidir em casa uma vaga nas quartas de final na Libertadores. No desembarque da equipe no Rio de Janeiro, o atacante Fred, que não esteve bem no jogo, se defendeu das críticas com a promessa de que voltará a balançar as redes em breve. Graças a Deus estou bem e procurando cada vez mais melhorar, né? Quando não faz gol é isso aí mesmo, mas daqui a pouco eu faço 2, 3, vocês vão começa a dançar, vocês já me colocam para cima também. E eu tava com saudade de vocês, tô feliz aí, tá falando com vocês. O jogo contra o Inter marcou o retorno definitivo de Gum ao Fluminense. Após um longo tempo fora por lesão, o zagueiro foi um dos melhores em campo. E na volta a casa ele comemorou o momento de reafirmação no time tricolor. Cara, me preparei muito bem para esse momento, estava feliz, sabendo da responsabilidade que é entrar nos oitavos de finais, um grande confronto, mas tudo correu bem, tanto estava preparado, a equipe muito bem postada dentro de campo, e isso foi fundamental para que pudemos conquistar um resultado positivo até então, para agora sim buscar uma classificação dentro de casa. Para falar do primeiro confronto com o Inter, realizado no Beira-Rio, e do jogo de volta, que será no Engenhão, eu vou chamar agora o repórter do Núcleo do Fluminense, Rodrigo Loy. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo ótimo. Fez boa viagem, tranquilo? Tem turbulência? Não, um pouquinho só na chegada, mas... Mas chegou tudo bem, né? Desembarquei. Você acha que o Fluminense chegou bem, independentemente do voo, mas depois do empate em 0 a 0, você acha que foi um bom resultado? Eu, sinceramente, acho que não foi um bom resultado. O Fluminense tinha uma proposta de ir para o Sul e fazer pelo menos um gol. Bom, a ideia realmente era vencer, mas pelo menos fazer um gol ou outro, e o Fluminense não fez gol. Não teve uma atuação boa. Eu acho que o time ficou um pouco preso demais, talvez pensando muito nesse jogo de volta no Engenhão, já ficou preocupado e não se arriscou muito, entendeu? Teve um pênalti que o Cavalieri conseguiu fazer uma excelente defesa. Ele foi o nome do jogo, né? Porque o Fred não apareceu, né? O Fred, ele estava muito tempo sem jogar, ele estava machucado há um bom... Não machucado, mas ele está com um incômodo na perna direita há um bom tempo, foi o primeiro jogo dele de volta, aquela marcação da zaga do Inter é boa. E realmente ele teve uma atuação apagada, ficou devendo nessa volta dele. Mas já deixou aí meio que promessa aí no ar de que vai fazer gols no jogo de volta. Esse jogo de volta, como é que você vê? Bom, já tem um problema aí do Diguinho, né? Teve um entorse, como é que tá a situação? O Diguinho ele vai ser reavaliado amanhã, mas a suspeita é de um entorse no tornozelo direito. E o Fluminense ainda tem muito tempo até esse jogo. Esse jogo é, se não me engano, dia 10 de maio, e a gente ainda tem um bom tempo, tem a decisão do Carioca. A princípio ele não preocupa, eu acho que entorse geralmente é um tipo de lesão que você se recupera rápido. Não é uma coisa de joelho ou uma coisa mais muscular. Então, eu acho que ele não preocupa tanto, mas enfim, a gente vai esperar o resultado assim, dos exames que ele fizer. E agora na volta a ideia é vencer, porque senão, se for para o empate, tem disputa de pênalti. Se empatar em 0 a 0 vai para os pênaltis, o que pode ser bom, já que o Cavalieri tem pego todos os pênaltis. É verdade. Mas se o Internacional fizer um gol, o Fluminense já não serve mais empate. E é até curioso que o Fluminense, que lutou tanto pela primeira classificação geral, aí logo nas oitavas caiu com um time muito forte. Teve um primeiro jogo assim, não atípico, mas bem abaixo do que se esperava, e agora está numa situação complicada, entendeu? Então o esforço todo anterior foi meio que por água abaixo. Vamos ver aí como é que vai sair o time de guerreiros, né, no Engenhão. Obrigada, Rodrigo. Nada. E contra o Bolívar, o duelo contra o Bolívar deixou marcas ainda maiores no Santos. O clima hostil que o time da Vila enfrentou na derrota por 2 a 1 para o Bolívar não ficará impune. Márcio Porto, o que o Santos pretende fazer? Bom, o presidente Luiz Álvaro Ribeiro do Santos disse que vai tomar uma atitude conjunto com a Conmebol para
cobrar o que aconteceu com a equipe em La Paz. Estive lá na capital boliviana fazendo a cobertura da partida contra o Bolívia e acredito que o presidente tenha muita razão nisso. Eu acho que ele deve fazer isso, porque desde a chegada a La Paz, na quarta-feira, no dia de jogo mesmo, o Santos teve um tratamento absurdo. Realmente as condições, já havia acontecido isso na partida contra o The Strongest, muito tumulto, tanto na chegada quanto no momento do vestiário ali do Santos antes de entrar em campo. Além, claro, do pior que foi o que aconteceu durante a partida, a torcida arremessando objetos. Então acho que qualquer atitude para não deixar esse ato ficar impune, eu acho que é muito válido, acho que o presidente tem e deve fazer isso, porque o que se viu realmente lá na Bolívia foi uma coisa inaceitável. A Conmebol é muito omissa nesse sentido, o Muricy até tentou por esse fato, e realmente se continuar assim é o que não dá. Então atitudes como a do presidente eu acho muito válido e acredito, a gente torce para que haja alguma medida contra o que aconteceu em La Paz. Ok, Márcio. A imprensa boliviana não poupou críticas a Neymar. O periódico La Razón escreveu que Neymar mostrou apenas lampejos de talento e rotulou o atacante de Caicai por supostamente ter feito cera em alguns lances da partida. Irritado, Neymar saiu de campo dizendo que teria volta na Vila Belmiro. O segundo confronto entre os dois times acontece no dia 10 de maio. No Palmeiras, o clima turbulento deu lugar à sensação de alívio. Após vencer o Paraná por 2-1 em partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o time alviverde deixou para trás a eliminação no Campeonato Paulista, diante do Guarani. Apesar do resultado positivo, alguns jogadores se esquivaram da imprensa no desembarque do time em São Paulo. Deola, que falhou no Paulistão e foi sacado do time principal por Felipão, preferiu o silêncio. E com a barração do arqueiro titular, é a vez do goleiro Bruno mostrar serviço para o técnico Felipão. Bastante exigido diante do Paraná, o goleiro fez boas defesas e agradou o treinador do Verdão. Thiago Salata, será que Bruno deve ficar com a vaga de Deola na equipe titular? Depois das falhas do Deola em jogo decisivo contra o Guarani pelo Paulistão, a tendência agora é que o Bruno tenha uma sequência de jogos aí, uma série de partidas que ele nunca teve no Palmeiras. O Bruno, desde que estreou em 2009 como titular do Palmeiras, nunca jogou mais do que 6 jogos. Agora, com o Deola em baixa, o Filipão e a comissão técnica acharam melhor deixar o Deola para esfriar a cabeça, vai ter que treinar para recuperar a posição. E todos acreditam que chegou a hora do Bruno ter uma sequência maior, mostrar que veio. O primeiro jogo contra o Paraná na última quarta-feira foi excelente, ele fez boas defesas, mostrou segurança, foi muito melhor do que o Deola no fim de semana anterior. Então agora chegou a vez dele de mostrar que tem condições. Se corresponder, vai ser difícil para o Deola retomar a posição. Ok, Thiago, obrigada. E o Williams parece estar cada vez mais distante do Flamengo. Com propostas da Udinese da Itália e de um clube do Catar, o jogador deu uma coletiva no Ninho do Urubu nessa quinta-feira e, em tom de despedida, o volante não confirmou a saída, mas deixou claro que o ciclo na Gávea está terminando. Flamengo, eu sou grato ao Clube Regata Flamengo, a torcida, a diretoria que sempre me ajudou. Embora eu tiver que voltar, eu vou voltar para cá. Eu quero sair pela porta da frente, porque eu fiz uma boa amizade aqui com todo mundo, nunca desvalorizei ninguém, nunca falei nada. Eu acho que é um clube que abriu as portas para mim e eu tenho gratificação muito grande para ele. Quem pode estar próximo de voltar ao rubro-negro é o meia Ibson. Para contar com o jogador, o Flamengo ofereceria o lateral direito Galhardo e o zagueiro David como moeda de troca na negociação. Procurado pelo Lancinete, o empresário do atleta, Eduardo Uran, preferiu não entrar em detalhes da negociação, mas também não desmentiu a possibilidade de troca entre Flamengo e Santos. O técnico Oswaldo de Oliveira deu pistas de como o Botafogo vai enfrentar o Vasco no domingo. Com a possível ausência de Renato, que está se recuperando de uma torção no tornozelo, quem deve ganhar a vaga é Felipe Gabriel. A formação ofensiva fez o treinador chamar a atenção dos jogadores para a marcação. Primeiro está fazendo teste, né, para ver se o Felipe Gabriel se sente bem, né? Primeiro ali de volante, a gente sabe que não é uma posição que ele está acostumado a jogar. E vamos ver se o Renato se recupera. Estamos na torcida, realmente a gente não sabe, o tornozelo dele está desinchando bem.
Tomara que possa dar certo. No final do treino, Antônio Carlos comentou sobre o meio de campo diferente. E para a questão de posicionamento, porque a gente sempre faz, né, essa questão do 8 contra 8, para reforçar mais a marcação. Mas é claro que depois teve a parte ofensiva também. E na contagem regressiva para a decisão da Taça Guanabara, os jogadores do Vasco já pensam na possibilidade de enfrentar duas partidas difíceis. O clássico com o Botafogo e o duelo com o Fluminense pelo título carioca. É cara de clássico, né? Eu acho que, né, quando você toma gol e você tem que ir pra cima, né, e outra equipe tem qualidade, a gente tem que passar o Botafogo e depois pegar o Fluminense. Não é fácil, não é simples como parece, né? Mas a gente está tentando. Tivemos um bom primeiro turno, né? Por detalhe não conseguimos. Negócio a oportunidade de novo tá nas nossas mãos, né? E vamos fazer de tudo. Logo no dia do goleiro, o camisa 1 do Corinthians, Júlio César, ficou sabendo que não será o titular no próximo jogo do Timão. Contra o Emelec no Equador, na próxima quarta-feira pela Libertadores, o técnico Tite deve optar por Cássio ou Danilo Fernandes. O meia Alex, que briga para voltar à equipe titular, disse que o torcedor pode ficar tranquilo que seja com quem for, o time estará em boas mãos. O torcedor acho que pode ficar tranquilo que esses principais, né, esses três principais goleiros, eles são muito bons e a gente pode contar com eles a qualquer momento, sendo que tem o Matheus ainda vindo num crescimento, procurando uma oportunidade, um crescimento um pouco maior, mas do Danilo e do Cássio, se o Tite vier buscar essa alteração, a gente está muito tranquilo com qualquer um deles. Mesmo com os problemas no gol e a eliminação no Campeonato Paulista, o torcedor corintiano está confiante. Os ingressos populares se esgotaram em apenas meia hora. Cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos. Felipe Massa e Sebastian Vettel vão defender a mesma equipe na próxima terça-feira, dia 1º de maio. A dupla estará em ação em uma partida de futebol na Itália, ao lado de jovens pilotos e ex-jogadores de futebol. A parceria entre os pilotos não é novidade. Os dois já defenderam o mesmo time em um amistoso em junho de 2009 em Istambul, antes do GP da Turquia de Fórmula 1. Nesta quinta-feira, Rafael Nadal venceu com facilidade o rival Robert Farah pelo ATP 500 de Barcelona. Em duelo de 1 hora e 26 minutos, o espanhol bateu o colombiano por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-3. Nas quartas de final, Nadal vai enfrentar o sérvio Janko Tipsarevic. O GEP, Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, se reuniu com líderes de torcidas de Vasco e Botafogo para acertar os últimos detalhes da segurança para o clássico de domingo no Engenhão. Segundo o coronel Fiorentino, o policiamento deve ser tranquilo, pois as torcidas não possuem histórico de confrontos e violência. Que bom, né? 26 de abril, dia do goleiro. Entre todas as posições do futebol, essa sem dúvida é a mais ingrata. O gol que glorifica o artilheiro é o mesmo que mortifica o goleiro, já dizia o mestre Armando Nogueira. Nas mãos desses atletas está em jogo a vida de um time. Haja coração e cabeça, né? Lance Total sai de campo nesta quinta, reverenciando os goleiros. A gente volta nessa sexta. Vejo você.